Rei Dorameiros de plantão, tudo bem com vocês? A história de hoje começa com Cia no dia da sua formatura, quando ela decide se declarar para o garoto de quem ela gosta. Mas, ela descobre que ele já tem planos de estudar no exterior com outra colega de classe. Para piorar, sua amiga aparece com um buquê de rosas e lhe entrega uma rosa para desejar sorte no amor. Cia, desanimada com tudo, acaba bebendo demais. No meio da confusão, encontra um desconhecido na praia e o confunde com o garoto que ela gosta. Ela entrega a rosa e a carta que havia preparado, e ainda se declara para ele. O rapaz até tenta explicar que ela está enganada, mas Cia insiste e até o beija. Um ano depois, Cia agora é blogueira e, durante uma visita a uma confeitaria, ela experimenta um doce incrível e decide que precisa conhecer o dono da loja. Mal sabe ela que o dono é justamente o rapaz que ela beijou naquele dia. Ele a reconhece de imediato, mas ela não tem ideia de quem ele é. Ela está ali apenas para entrevistá-lo sobre sua nova criação, chamada A Dama Sob a Lua. No entanto, ele se recusa a responder suas perguntas. Já em casa, Shenmue se recorda do dia em que ficou com a rosa e leu a carta de Xian, como também do fato dele ter dado o seu colar a ela para lhe desejar sorte. A primeira impressão que Xian tem dele é que ele é grosseiro, bem diferente dos doces delicados que faz. Mesmo depois de negar tantas vezes, Xian decide pedir ajuda à irmã mais velha de Shenmue para conseguir uma entrevista com ele. Finalmente, Shenmue concorda e revela que o doce A Dama Sob a Lua foi inspirado em uma garota corajosa que se confessou a ele, mesmo estando triste. Xian, sem perceber que a história é sobre ela, acha a história familiar e escreve sobre isso em seu blog. Seus fãs ficam tão interessados que ela decide visitar o local onde a tal confissão aconteceu para descobrir mais detalhes. Eles chegam ao penhasco onde ela o beijou, e Shenmue entrega a rosa novamente. É nesse momento que Xian finalmente se lembra do que aconteceu naquele dia e percebe que Shenmue é o rapaz que ela beijou. Após se lembrar, Xian se sente desconfortável e foge, se questionando se o doce que ele criou foi inspirado nela. Preocupada com seus sentimentos, ela liga para Shenmue e descobre que o carro dele quebrou. Então, ela decide ir até ele e pede desculpas tanto por tê-lo confundido com outra pessoa quanto por não tê-lo reconhecido antes. Ela pergunta ainda se ele foi quem deu o colar, e ele confirma, dizendo que ela pode encarar como um presente. Quando Shenmue se vira para olhá-la, ele percebe que Xian adormeceu no carro e a cobre com a sua camisa cuidadosamente. No dia seguinte, ela pergunta se o doce foi feito para ela, e ele admite que ela serviu de inspiração. Logo depois, Xian recebe uma ligação de seu sobrinho, ao mesmo tempo em que Shenmue também é contactado. Ambos ficam surpresos ao descobrir que estão indo para o mesmo lugar e que ambos são tios da mesma criança, Rui Rui. Quando chegam ao local, Rui Rui revela que seus pais estão se divorciando e que, enquanto a situação se resolve, ele ficará sob os cuidados de pessoas confiáveis. Para a mãe do menino, essa pessoa é Xian, a irmã dela e tia de Rui Rui, e para o pai é Shenmue, o amigo dele e padrinho de Rui Rui. Xian tenta convencer o sobrinho a ir para a casa dela, mas ele prefere ficar com Shenmue. Então, ele sugere que Xian se mude para a casa de Shenmue para que eles possam cuidar dele juntos. Inicialmente, Xian acha a ideia inadequada, mas acaba concordando em visitá-lo frequentemente. Shenmue leva o menino ao trabalho, mas nenhum dos funcionários quer vigiá-lo. Durante esse tempo, o Rui Rui percebe que seu padrinho gosta de sua tia e faz brincadeiras sobre isso. Um dia, depois de brincar na água, Rui Rui fica resfriado e é levado ao hospital. Essa dorama se chama Since I Met You. E se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do doraminha. A enfermeira dá uma bronca neles, achando que são os pais do menino. Ela comenta que os pais jovens veem os filhos como um fardo. Ao ouvir isso, Shenmue se sente mal ao se lembrar de sua infância. Xian acha que é por causa de Rui Rui, e diz para ele não se preocupar. Quando entram para vê-lo, Shenmue sugere que eles morem juntos, assim poderão cuidar melhor de Rui Rui. No começo, ela não acha necessário, mas, quando o menino menciona que sente falta da mãe, Xian muda de ideia e aceita se mudar. Quando ela chega com as malas, Shenmue pega Rui Rui no colo para se despedir e pede que ele escute a tia. Rui Rui também abraça Xian e brinca, dizendo que a tia e o padrinho estão juntos. Shenmue rapidamente esclarece que não é bem assim e coloca o menino no chão para ir trabalhar. Xian percebe que o apartamento de Shenmue é meio sem cor, então decidem redecorar o lugar. Quando ele volta, fica surpreso com todas as coisas bonitas que agora estão na casa, enquanto Rui Rui comenta que ele não vai encontrar uma esposa como ela. Xian aprova o novo doce que Shenmue fez, enquanto ele ouve atentamente as sugestões de nomes para o novo prato. Mais tarde, Xian encontra uma rosa no quarto e se pergunta se ela gosta de Shenmue. Após isso, eles dão banho em Rui Rui, que faz bastante bagunça por estarem
brincando com a água. Xian sugere que Shenmue limpe o banheiro depois. Rui brinca que eles deveriam supervisionar, então ficam observando enquanto Shenmue levanta a camisa, dizendo que eles queriam ver isso. Xian vira de costas, dizendo que só queriam vê-lo limpar o banheiro. Mais tarde, Xian se lembra da cena e acaba fantasiando com Shenmue, enquanto sorri sozinha. No dia seguinte, ela entrega a ele um documento para que assinem um acordo de convivência. Ele concorda, mas pede que Xian o avise antes de sair. A irmã de Shenmue aparece, curiosa para saber o que Xian acha do irmão dela. Xian deixa claro que ele só quer sua ajuda para cuidar de Rui, mas a irmã de Shenmue percebe que ele está usando Rui para se aproximar dela, então decide pedir ao menino para que ele deixe Shenmue se tornar seu tio de verdade. Rui então vai até Xian e diz que ela e o padrinho deveriam se casar. Shenmue liga para Xian pedindo que ela leve seu caderno de anotações até a loja. Ela então vai até a loja e deixa o caderno. Enquanto Rui e Xian brincam, Shenmue observa sorrindo. Rui então dá um empurrãozinho literalmente, fazendo os dois ficarem próximos. Eles acabam se olhando, mas logo se afastam. No dia seguinte, Shenmue lança um novo doce. No entanto, uma outra loja lança um produto igual. O assistente de Shenmue culpa Xian por vazar a receita, já que ela teve acesso ao caderno. Chateada, Xian vai embora, acreditando que Shenmue suspeita dela. Por causa disso, Rui dá alguns conselhos a Xian, dizendo que um homem deve ter coragem para admitir quando está errado. Depois de pensar um pouco, Shenmue decide se desculpar. Ainda magoada, Xian vai embora debaixo da chuva. Quando chega em sua casa, ela toma remédios, pois está com febre. Quando Shenmue não consegue entrar em contato com ela, vai até o apartamento de Xian e a encontra doente. Ele fica para cuidar dela, mas Xian, achando que está sonhando, começa a brincar com o rosto dele. Quando percebe que ele está mesmo ali, fica surpresa. Shenmue limpa o apartamento dela e deixa um bilhete em cima do remédio. No dia seguinte, Musou aparece na nova loja junto com a sua irmã, Xinlan. Ele é o cara para quem Xian queria se declarar. Xian vai até a nova loja, mas é vista por dois funcionários de Shenmue, que logo o avisam. Ela está olhando os novos doces, e inesperadamente encontra Musou. Ela descobre que ele não está mais com a garota com quem iria viajar para o exterior e ele comenta que não fala mais muito com ela. Xian o parabeniza por ter se tornado gerente da nova loja, e Musou fica feliz de tê-la encontrado e sugere que passem mais tempo juntos. A irmã de Musou esbarra em Shenmue, e ele diz que ela pode ir até sua loja para receber uma compensação. No entanto, ela fica impressionada ao vê-lo e só quer o número de contato dele. Ao entrar na loja do concorrente, Shenmue se senta ao lado de Xian. Para completar o clima desconfortável, Xian acaba se sentando ao lado do irmão dela. Nesse momento, Xian aproveita para apresentar Musou como o presidente da turma dela e quando ela se levanta, Shenmue a impede e aproveita a oportunidade para dizer que eles estão com pressa para alimentar Rui, insinuando que é o filho deles. Xian fica chocada e pergunta se ele é casado. Sem responder, Shenmue pega a bolsa de Xian e sorri, mesmo quando Xian nega tudo. Depois disso, Xian acaba encontrando Rui que fica animado e corre para cumprimentá-la, achando que ela vai voltar para casa, mas Xian fala que não pode voltar, pois está muito ocupada. Shenmue observa enquanto ela se afasta, só que Rui não está disposto a perder essa chance e o empurra até ela, dizendo bem alto que seu padrinho tem algo a dizer. Xian para e olha para Shenmue, mas ele só diz para ela ter cuidado. Shenmue, tentando consertar as coisas com Xian, vai nas redes sociais e pergunta como acalmar uma garota irritada. Xian responde que ele precisa usar o coração. Shenmue fica confuso e pergunta o que isso quer dizer. Xian explica que, para consertar a relação, é necessário fazer algo significativo. Ele então manda para Xian um vídeo de Rui dormindo e falando sobre o quanto sente saudades dela. Xian vai visitá-los e Rui pede para ela voltar, dizendo que eles sentem tanta falta que vão morrer de insônia. Xian abraça Rui e diz que também sente saudades, então ela decide voltar para casa. Xian pede para eles tirarem uma foto juntos. Shenmue, numa ligação com o pai de Rui, vê a foto que Xian acabou de mandar e comenta que eles parecem uma família. Ele pergunta se Shenmue gosta da tia de Rui, mas Shenmue rapidamente diz que precisa desligar e encerra a ligação. Shenmue adormece e deixa a luz acesa, mas Xian entra no quarto e apaga a luz. Shenmue tem um pesadelo, onde vê o pai implorando para a mãe não abandoná-lo. Xian acorda, e ele diz que não gosta que apaguem as luzes enquanto dorme. Na manhã seguinte, Xian comenta que tem planos para sair, e Shenmue pergunta para onde ela vai levar Rui. Ela não quer responder, mas Rui, todo inocente, fala que vão à loja de doces
doces de Muzou. Antes de ir à loja de Muzou, Xian pergunta a Shenmue se ele está em algum relacionamento. No entanto, ele alerta que isso não é da conta dela. Muzou prepara um piquenique para que Rui Rui possa brincar. Xian aparece, dizendo que quer saber sobre o plágio do novo doce de Shenmue. Ele, contudo, pergunta a Xian se ela e Shenmue estão juntos, e ela responde que não e diz que eles estão apenas criando Rui Rui porque a irmã dela e o amigo dele está com problemas no casamento. Muzou questiona se Xian tem certeza de que mais ninguém, além dela e Shenmue, viram o caderno. Xian então se lembra que entregou o caderno para um dos funcionários de Shenmue. Nesse momento, Rui Rui sofre um acidente. Shenmue corre para afastar Muzou e pede desculpas para Xian por não ter cuidado dele direito. Ela diz que não foi culpa dele. Já no carro, Shenmue faz Xian sentar ao lado dele, e enquanto ele coloca o cinto de segurança nela, fica olhando fixamente para Muzou, irritado por ele ter quebrado o acordo de convivência e por ela ter saído em um encontro com Muzou. O amigo de Shenmue pergunta se eles já se beijaram. Shenmue se lembra do beijo que recebeu dela no primeiro encontro, e o amigo fica surpreso. Já na casa de Shenmue, Xian está assistindo TV quando Shenmue entra e quase tropeça. Ela pergunta se ele está bêbado. Shenmue a olha intensamente e então se inclina para beijá-la. Xian fica paralisada por um momento, mas logo retribui o beijo. Porém, eles são interrompidos pelos gritos de Rui Rui. Na manhã seguinte, Changmu acorda ainda meio ressacado e ao ver Si-Han pela casa, ele fica sem saber o que falar e decide ir dormir na casa da irmã dele. Quando ela chega em casa, Changmu lhe conta que na noite anterior, bebeu demais e acabou beijando o Si-Han. A irmã dele ri e pergunta se ele já conversou com Si-Han sobre o beijo. Ao dizer que não, ela o chama de bobo, dizendo que toda relação precisa de uma declaração, a menos que ele esteja só brincando com a garota. Já em outro momento, Changmu mostra para um amigo uma conta falsa, que criou para conversar anonimamente com Si-Han. Si-Han, sem saber que é ele, começa a perguntar sobre um dilema. Ela pergunta o que significa quando um garoto a ignora depois de beijar uma garota bêbado. Ele responde dizendo que o cara deve gostar da garota, e ela responde dizendo que não acha que isso seja possível, porque não há nada que indique isso. Xian insiste que, se um garoto gosta de uma menina, o mínimo que ele tem que fazer é sorrir. Nesse momento, Changmu fica pensativo e chega à conclusão que ele realmente nunca sorri. Então ele começa a tentar sorrir perto de Si-Han, mas ela logo o corta, dizendo que, se for forçado, não adianta. Enquanto isso, Rui Rui faz graça, dizendo que ele parece um boneco. Ela então manda outra mensagem ao amigo virtual, querendo saber o que significa quando um garoto sorri do nada para ela. Logo depois, ela ouve o som de notificação no celular de Changmu e percebe que estava falando com ele esse tempo todo. Pensativa, ela processa a possibilidade de Changmu ter sentimentos por ela. Mais tarde, um dos trabalhadores de Changmu admite que a ex-namorada dele usou a receita secreta para ganhar dinheiro. Changmu diz para ele não se culpar, mas que é importante pedir desculpas para Si-Han pessoalmente. Enquanto jantava, Si-Han pergunta a Rui Rui se seu padrinho tem namorada, e ele responde que sim, mas diz que não quer contar detalhes. Ao trocar de roupa, Changmu percebe Si-Han se aproximando, e os dois acabam tropeçando e caindo no sofá juntos. Nesse momento, a irmã e um amigo de Changmu entram e cobrem os olhos de Rui Rui. Rapidamente os dois se separam, e Si-Han, envergonhada, corre para o quarto, enquanto Changmu troca a senha da porta de entrada. No outro dia, o funcionário de Changmu se desculpa com Si-Han pelo mal-entendido sobre o roubo da receita. Enquanto Changmu e Si-Han conversam, os funcionários dele tentam espiar o que está acontecendo e perguntam a Rui Rui qual a relação entre a tia dele e o padrinho. Rui Rui responde que são como uma família. Mesmo com a loja já fechada, Si-Han aparece do nada lá e pergunta se Changmu aceitaria ser seu namorado. Nervoso e sem saber o que dizer, ele sai correndo da loja. Mais tarde, Si-Han vai a uma reunião com colegas de classe e, apesar dela não querer beber, quando outros a oferecem e insistem, ela acaba aceitando. Durante a reunião, Si-Han fica checando o celular para ver se recebeu alguma mensagem de Changmu. Assim como Changmu, que fica pensando em como ela está, mas hesita em perguntar diretamente. Ao ver que não recebeu nenhuma mensagem, Si-Han acaba ficando completamente embriagada. Ao vê-la assim, Woo-jo então decide se declarar e diz que se arrepende de não ter feito isso antes, pois pensava em estudar fora e não queria prendê-la. Ele pergunta se ela ainda gosta dele, e ela diz que sim. Mas depois ele percebe que Si-Han está se dirigindo, como se fosse para Changmu. Na mesma hora o celular dela toca, e ele vê que é Changmu ligando. Ele decide então passar o endereço dela a ele, e quando Changmu chega, ele reclama com Woo-jo por ter deixado ela beber tanto. Em direção à casa,
Changmu a carrega nas costas, e ela diz que já sabe o que ele sente por ela. Ela também conta que descobriu que ele era seu amigo virtual, com quem vinha trocando mensagens. Ela pergunta se ele gosta dela, mas ele não responde, e tenta acordá-la. Na manhã seguinte, Si-han fica se perguntando como chegou em casa, e recebe outra mensagem do amigo virtual. Ela reflete sobre qual versão dela Changmu gosta, e tenta praticar diferentes personalidades, mas fica envergonhada ao perceber que ele e Hui Hui a observavam. Quando eles saem juntos, uma garota pede as redes sociais de Changmu, e Hui Hui de brincadeira o chama de papai, dizendo que mamãe voltou, se referindo a Si-han. Com ciúmes, ela coloca uma pulseira no pulso de Changmu, dizendo que é perigoso para pessoas como ele ficarem sozinhas, o que o faz sorrir genuinamente. Enquanto andam pela rua, Si-han recebe uma mensagem da irmã, avisando que Hui Hui terá que voltar em uma semana. Esse dorama se chama Since I Met You. E se você gostou, não esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do doraminha. A irmã de Changmu pergunta a Si-han se ela teve algum progresso com o irmão dela. Si-han responde que tudo continua igual. Ela sabe que o irmão dele é reservado, mas está convencida de que ele a trata de forma diferente. Changmu finge que está focado no caderno, mas não consegue parar de olhar para Si-han. Ela se lembra de quando estavam na cozinha, e ele limpou os lábios dela. Por um instante ela achou que ele ia beijá-la. A irmã de Changmu vai até ele e pergunta por que ele ainda não confessou seu amor. Tentando ajudá-lo, ela até dá uma vela perfumada para que ele possa presentear Si-han. Seu amigo explica que quando um casal assiste a um filme com uma vela acesa, tudo tende a correr bem. Apesar de discordar da ideia, já em casa, Changmu acende várias velas. Curiosa, Si-han vai ver o que está acontecendo, e ele pergunta se ela quer ver um filme. Os dois acabam sentados juntos. Si-han tenta entender por que ele acendeu tantas velas. Imagina se ele está planejando se confessar. Ela sonha acordada, pensando que um filme de terror seria uma boa desculpa para se aproximarem. Mas Changmu decide colocar um documentário sobre leões. Surpresa, ela pergunta se estão ali só para observar animais. Nesse momento, eles ouvem Hui Hui gritar e correm até o quarto dele. Hui Hui conta que teve um pesadelo de que iria embora de casa. Chora dizendo que seus pais o veem como um peso. Ao ouvir isso, Changmu se lembra da sua infância e passa mal. Quando volta ao quarto, Si-han diz que Hui Hui voltará para casa no fim de semana. Hui Hui fala que voltará, mas está preocupado com Changmu. Em tom de brincadeira, pergunta ao padrinho se ele planeja morrer sozinho, já que é tão chato. Hui Hui comenta que ele não vai conquistar a tia desse jeito, deixando Changmu sem reação. Em resposta, Changmu pergunta o que deve fazer. Hui Hui oferece ajuda, indo até o quarto dela para dizer que o café da manhã está pronto. Hui Hui comenta também com a tia que o padrinho está muito solitário e que ela deveria ser sua namorada. Si-han começa a suspeitar que Changmu finalmente vai se confessar. Ele a leva para o campo e se oferece para ensiná-la a usar o arco. Com os dois bem próximos, ele ajusta a posição dos braços dela no arco. Depois, Changmu a leva para um ringue de boxe, e ao final do dia saem para jantar. Quando finalmente Changmu vai falar algo importante, a luz se apaga. Si-han tenta iluminar o ambiente com o celular. Changmu, sorrindo, pergunta se ela tem medo do escuro. Ele pergunta se ela quer falar algo também. Apesar dele não se confessar, Changmu admite que se sente muito feliz ao lado dela. Eles se olham e quase se beijam, mas logo se afastam constrangidos. No dia seguinte, Hui Hui pergunta a Changmu como foi o encontro. Changmu fica sem palavras. Hui Hui, que vai embora em breve, nota que Changmu ainda não confessou seus sentimentos. Então corre até o quarto de Si-han. Mas desta vez Changmu o impede. No dia seguinte, Hui Hui dá um picolé para a tia morder, mas tira o doce no último segundo, fazendo com que os lábios dela toquem a bochecha de Changmu. Eles se olham, mas envergonhada, Si-han logo se afasta. Para disfarçar, Changmu pega o picolé e morde, e os três começam a brincar. Em outro momento, Hui Hui pede para um casal tirar uma foto deles. Na hora da foto, ele aproxima os rostos de Changmu e Si-han. Não satisfeito, Hui Hui junta as mãos deles para que fiquem de mãos dadas. Envergonhados, os dois desviam o olhar, mas não escondem a felicidade. Finalmente chega o dia em que Hui Hui vai embora. Si-han decide que é hora de se mudar, pois sente que não há mais motivos para continuar ali. Quando Changmu conta ao seu amigo sobre a mudança de Si-han, o amigo o questiona por não ter tentado impedir, e sugere que ele confesse logo o que sente. A irmã de Si-han conversa com ela e diz que, se ela realmente gosta de Changmu, não deve deixá-lo escapar.
Ela sugere que Si-han se afaste um pouco, pois se ele se importa, ele irá atrás dela. No dia seguinte, Si-han encontra um bilhete dele dizendo que precisou sair, e ela fica chateada, pois era ela quem pretendia ir primeiro. Sem querer, ela acaba lendo o caderno de Chang-moo. Nesse momento, Si-han percebe que cada sobremesa tem uma história, refletindo as emoções dele. Ela se depara com um novo doce chamado Confissão, e fica pensando no significado desse nome. Ela então pergunta à irmã de Chang-moo se realmente acredita que ele gosta dela. A irmã dele responde que sim, pois nunca ouviu tratar alguém assim. Mesmo assim, Si-han ainda não tem certeza, já que ele não se declarou. Ela decide então voltar ao local onde conheceu Chang-moo, e acaba encontrando Moo-jo. Antes de ir para lá, ela havia enviado uma mensagem a Chang-moo, avisando que ia embora. Ela diz que não sabe quando voltará, e a resposta dele é curta: tudo bem. Isso deixa Si-han ainda mais insegura. Depois disso, Si-han conta à irmã de Chang-moo que decidiu se mudar. Ao ler isso, a irmã de Chang-moo corre para encontrá-la, querendo contar tudo sobre o irmão. Ela explica que Chang-moo foi diagnosticado com depressão, e que ele não conseguiu confessar seus sentimentos. Mas desde que Si-han apareceu, ele voltou a sorrir, e a irmã pede que ela não desista dele. Chang-moo visita seu professor e menciona que sente felicidade ao estar com Si-han. O professor responde que amar alguém é querer o melhor para essa pessoa, mas não é amor quando se decide o que é melhor por ela. Ao ouvir isso, Chang-moo reflete sobre as suas atitudes. Si-han olha para o colar que Chang-moo lhe deu e lembra das vezes em que o viu lutando contra o medo. Em seguida, ela se reencontra com Moo-jo e relembra quando estiveram naquele mesmo lugar um ano atrás. Ela confessa que naquele dia, escreveu uma carta de amor para ele, mas ao saber que ele iria para o exterior, decidiu desistir do amor que nutria por ele há 4 anos. Moo-jo pergunta por que ele não ouviu sua confissão. Si-han explica que confundiu outra pessoa com ele por estar bêbada. Ela não imaginava que esse estranho se tornaria alguém tão importante. Moo-jo pergunta se ela está falando de Chang-moo, e Si-han confirma. Ela diz que não sabe quando se apaixonou por ele. Antes de ir embora, Si-han menciona a Moo-jo que costumava gostar dele, mas agora ambos devem seguir em frente. Ele agradece pela honestidade e lamenta por tê-la perdido. Deseja que ela tenha uma vida incrível. Chang-moo pede ao médico para reduzir a dose dos seus remédios. Explica que as recaídas foram menos frequentes no último ano. O médico o avisa para lidar com as suas emoções, para que uma recaída não agrave a sua condição. Logo depois, ele liga para a irmã e diz que decidiu levar uma vida normal. Ela fica feliz e pede que ele repita isso. Com firmeza, Chang-moo afirma que agora acredita em si mesmo. Ele diz que não há motivos para duvidar de sua capacidade. Quando Chang-moo chega em casa, ele percebe que não tem ninguém por lá. Logo depois, recebe uma ligação de Si-han, e sem hesitar, ele sai para encontrá-la. Assim que o vê, ela não resiste e corre direto até ele. Chang-moo finalmente toma coragem para abrir seu coração e confessa seus sentimentos. Ele revela que criou seu novo doce especialmente para ela como uma forma de se declarar. Si-han, emocionada com a sinceridade de Chang-moo, não consegue segurar a emoção e o beija. Ela sussurra que conhece bem a situação dele, e que estará lá para apoiá-lo em tudo. Ao voltarem para casa, eles se sentam juntos no sofá, e o clima esquenta. Quando estão prestes a se beijar novamente, Chang-moo pergunta se não estão indo rápido demais, mas sem conseguir resistir, Chang-moo volta a beijá-la, ignorando qualquer dúvida. Após passarem a noite juntos, Chang-moo e Si-han chegam no dia seguinte de mãos dadas na loja, e todos ficam surpresos ao vê-los, questionando quando o chefe, que era tão frio, se tornou tão carinhoso. Na manhã seguinte, Si-han atende a ligação da mãe, e nervosa, conta a Chang-moo que os pais dela vieram visitá-la. Sem entender o porquê ela está com tanto medo, Si-han explica que o problema é que eles não sabem que ela é blogueira, e pensam que ela trabalha como contadora, e se descobrirem, vão obrigá-la a voltar para casa com eles. Os pais de Si-han perguntam a Chang-moo se ele é amigo de So-min. Ele confirma e diz que foram colegas de classe sim. Então Si-han adiciona que Chang-moo é mais do que um amigo, revelando que é seu namorado. Seus pais e Chang-moo ficam surpresos com a revelação. E, nesse momento, o pai de Si-han pergunta se eles dormem juntos. Chang-moo apressa-se em esclarecer que dormem em quartos separados. A mãe de Si-han pergunta sobre os pais de Chang-moo, e ele conta que eles faleceram quando ele era criança, por isso foi criado pela irmã. Si-han deixa os pais em casa, e nesse meio tempo, a mãe dela vê o medicamento de Chang-moo, descobrindo que é para depressão. Si-han então pede ajuda à irmã de Chang-moo, para que ela finja que Si-han trabalha em sua empresa.
A irmã de Chang Mu a aconselha a ter uma conversa franca com os pais e evitar mentiras. Para ajudar Si-han, ela sugere convidá-los para um jantar. Durante o jantar, tudo corre bem, mas após saírem da mesa por um instante, a mãe de Si-han pergunta à irmã de Chang Mu sobre a depressão de Chang Mu. Apesar de ser pega de surpresa, ela confirma. A mãe de Si-han reage compreensiva, dizendo que entende a situação dele. Logo depois, um amigo de Chang Mu o golpeia no ringue, por impedir que a irmã dele tenha um relacionamento, pois ele fez a irmã prometer que ficaria solteira para cuidar dele. Depois disso, Chang Mu vai até a irmã e diz para ela esquecer a promessa de ficar solteira, mas que se ela gosta de alguém, ela deve dar uma chance ao amor. Quando Chang Mu volta para casa, Si-han percebe que ele está machucado, e ele a abraça, pedindo para que ela passe a noite com ele. Na manhã seguinte, os pais de Si-han percebem que eles dormiram no mesmo quarto, mas ela logo explica que não aconteceu nada. Na loja, o amigo de Chang Mu se desculpa com ele, que ri, e brinca sobre o quanto apanhou no dia anterior. O amigo ri também, mas Chang Mu diz que está falando sério e pergunta quando ele vai pedir sua irmã em casamento. Enquanto isso, Si-han fica emotiva ao pensar em seus pais e como eles envelheceram, e diz que não quer mais esconder nada deles. Chang Mu a apoia, e ela cria coragem para contar a verdade. Entre lágrimas, Si-han confessa tudo, mas seus pais revelam que já sabiam e só estavam brincando. Eles dizem que a apoiam e que Chang Mu conversou com eles antes, fazendo-os entender as atitudes dela. Depois disso, seu pai se deu conta que estava sendo egoísta e que, na verdade, ele só quer o melhor para sua filha. Durante toda a conversa, Chang Mu ouviu tudo e, ao final, acabou se emocionando. Durante o jantar, a mãe de Si-han diz que, como não sabia o que ele gostava de comer, decidiu preparar vários pratos. Ele a tranquiliza, dizendo que ela só precisa cozinhar o que Si-han gosta. A mãe de Si-han responde que ele agora também é importante para ela. O pai de Si-han diz que está chegando a hora deles voltarem para casa, e Si-han, já com saudades, promete visitá-los. Chang Mu começa a trabalhar em uma sobremesa especial para Si-han e os pais dela, pois sente pela primeira vez o calor de uma família, e os colegas percebem que o chefe já não é mais um robô sem emoções. Já em casa, Si-han entrega uma rosa branca para Chang Mu, dizendo que essa flor representa os dois. Essa dorama se chama Since I Met You, e se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do doraminha. Chang-mu lembra da última vez que ela deu uma rosa a ele e foi junto com uma carta. Ele começa a recitar, mas Si-han o interrompe, dizendo que desta vez ela escreverá uma, especialmente para ele. Animado, ele entrega papel e caneta, e ela escreve várias cartas. Si-han reclama do quanto já escreveu, mas Chang-mu não se contenta, e para provocá-lo, ela menciona o nome de Mu-jo, só para deixá-lo com ciúmes. Chang-mu recebe uma notícia ruim. Um blogueiro com milhões de seguidores está espalhando boatos difamatórios sobre ele. Os funcionários assistem à transmissão ao vivo, onde o homem alega que a irmã de Chang Mu não é a verdadeira dona da loja. Si-han pergunta a Chang Mu sobre os boatos que estão circulando e ele explica que, a princípio, usou o dinheiro da irmã para abrir a loja, mas depois que conseguiu o lucro, devolveu tudo a ela. Enquanto ele contava, Si-han ofereceu um pedaço de bolo, mas ao invés de aceitar provar o bolo, ele se aproxima para beijar o creme que ficou no canto dos lábios dela. Na live, o blogueiro ainda espalha o rumor de que Chang Mu só conseguiu uma namorada, porque sua irmã teria planejado um relacionamento falso, além de insinuar que a mãe dele era psicopata. Logo depois, um grupo de pessoas aparece na loja. Chang Mu ouve comentários maldosos, onde as pessoas dizem saber sobre sua doença e o culpam pela morte dos pais. Com a pressão, ele começa a passar mal e sai correndo. A irmã de Chang Mu, preocupada, entra em contato com Si-han, que também não sabe onde ele está, mas promete trazê-lo de volta. Si-han vai até a cidade costeira à procura de Chang Mu, lembrando do dia em que o conheceu perto do penhasco. Chang Mu recorda da morte da mãe e do dia em que a sua irmã lhe deu um colar, que mais tarde ele acabou dando para Si-han, que simboliza que ela estará sempre com ele. Quando Si-han finalmente o encontra, chama por ele repetidamente, mas ele se recusa a olhar para trás. Ela o tranquiliza, dizendo que ele nunca mais estará sozinho, pois agora ele tem a ela, a irmã, o amigo e todos da loja. Após ouvir tudo isso, ele sorri e ela o abraça. Ao chegarem em casa, a irmã de Chang Mu está preocupada, e tanto Si-han quanto o amigo de Chang Mu os deixam conversarem. Sentado ao lado de sua irmã, Chang Mu pede desculpas por desaparecer. Ela então pergunta se ele pensava em fazer alguma besteira. Embora ele não responda, ela confessa que suspeitava disso, e foi por isso que o chamou tanto naquele dia. Ele desvia o olhar, e sua irmã diz que não perguntou na época porque, ao vê-lo voltar para casa diferente, achou que tudo tinha mudado. A irmã de Chang Mu segura a mão dele e afirma que nunca o viu como um fardo, mas sim como uma bênção em sua vida. A irmã e o amigo de Chang Mu marcam um encontro com a pessoa que difamou Chang Mu, e o cara chega perguntando por que ele foi chamado. O amigo de Chang Mu logo o acusa de ser o motivo pelo qual a loja de Chang Mu
teve que fechar. Em seguida, mostra um vídeo da filha dele hospitalizada e explica que foi ela quem pediu ajuda. Diante disso, a irmã e o amigo de Chang-moo decidiram cobrir as despesas do tratamento da menina. O blogueiro, confuso, questiona o motivo de quererem ajudar depois de tudo o que ele fez. A irmã de Chang-moo responde que, embora tenham sido prejudicados, a filha dele não tem culpa. Por isso, a única coisa que eles pedem é que o blogueiro se desculpe publicamente com seu irmão. O amigo de Chang-moo suspeita que há alguém por trás de tudo, e pressionado, o blogueiro admite que a pessoa é o ex-namorado da irmã de Chang-moo. Após a descoberta, Chang-moo, sua irmã e amigo, combinam um encontro com o responsável pela contratação do blogueiro. Ela aproveita para confrontá-lo a sós e o cumprimenta com um tapa, deixando claro que ele poderia ter atacado apenas ela, mas nunca deveria ter envolvido seu irmão. O ex dela se defende, dizendo que Chang-moo é um peso e que se ela não tivesse optado por cuidar dele, eles nunca teriam terminado. Enquanto isso, o blogueiro faz uma retratação pública online para Chang-moo e anuncia que vai encerrar sua conta nas redes sociais. No quarto, Chang-moo recebe a notícia de que os pais de Si-han viram tudo online e ficaram preocupados com ele. Mandaram até um vídeo, dizendo para ela não brigar com ele e para dar todo o apoio. Na gravação, a mãe de Si-han explica que entende o que ele está passando, enquanto o pai de Si-han comenta que esperava que ele contasse quando estivesse pronto, e que de agora em diante, eles consideram Chang-moo parte da família. Além disso, mesmo sem saberem o que aconteceu com sua família, eles pedem que Chang-moo os veja como pais também. Emocionados, Chang-moo e Si-han se beijam apaixonadamente. Chang-moo, agora dormindo, é acordado por Si-han ao apagar a luz. Ela segura sua mão, garantindo que ele não precisa ter medo, pois ela está ali com ele. Já na casa da irmã de Chang-moo, ela começa a passar mal e pede para o amigo de Chang-moo pegar algo, pois suspeita que possa estar grávida. Teste confirma, mas ela ainda não está pronta. Enquanto ele se mostra mais que preparado, e até fala sobre casamento. Para provar, ele entrega para ela seus documentos, cartão bancário e chaves do carro. Ela ri, chamando-o de lobo, e brinca que primeiro precisa abraçar o bebê. Chang-moo, emocionado, coloca um porta-retrato com uma foto da sua família na sala. Depois vai tomar café com Si-han, e brincando diz que quer que ela o alimente. Já na loja, os funcionários correm para cumprimentar Chang-moo e Si-han, e o enchem de abraços, comentando o quanto sentiram sua falta. Chang-moo então inicia uma transmissão ao vivo, falando abertamente sobre seu diagnóstico psicológico. Apesar de sofrer com essa condição desde os 13 anos, foi só quando conheceu seu mentor, que tinha sintomas parecidos, que ele começou a perceber que não estava sozinho. Seu professor apresentou-o a outros como ele, e o ajudou a entender que poderia desenvolver habilidades mesmo sendo um paciente. Agora juntos organizaram um evento para que esses pacientes pudessem trabalhar, conectando-se à sociedade e mostrando seu valor. Ele explica que seu mentor ensinou muita gente a fazer e vender pão, e diz que a partir de agora, a sua loja vai contratar pessoas com a mesma condição. Enquanto via a live, a irmã de Chang-moo agradece ao amigo de Chang-moo por sua ajuda, pois seu ex-namorado ser demitido de seu emprego. Ele, em resposta, pede para que ela o ame para sempre. E ela, na mesma hora, mostra a mão vazia para ele. Ele entende a mensagem, e do nada saca um anel do bolso e o coloca no dedo dela. Depois de um tempo, Chang-moo abre uma nova loja como parte do seu projeto de cura. E agora que o negócio voltou ao normal, Chang-moo sai para um encontro com Si-han, enquanto um dos colegas de trabalho de Chang-moo faz uma proposta formal para que a irmã de Moo-jo seja sua namorada. À noite, Chang-moo e Si-han curtem o tempo à beira-mar, e ela percebe o quanto ele está popular. Então, de forma descontraída, ela pergunta se deveria tomar uma atitude para ter ele só para ela. Ele brinca perguntando quando ela pretende começar, e diz que quer mostrar algo especial. Em seguida, ele a presenteia com fogos de artifício em formato de coração. Já no dia seguinte, eles vão juntos até o penhasco, onde Chang-moo a pede em casamento. Ela aceita e eles compartilham um beijo muito apaixonado. Já na loja, os funcionários conversam entre si sobre cuidarem bem dos novos funcionários recém-contratados. Nessa mesma hora, a irmã de Moo-jo chega para ver seu namorado, e os colegas parabenizam o casal pela relação. Chang-moo se junta a eles e, em tom de brincadeira, Si-han menciona que Chang-moo já não está se dedicando tanto à loja. Então, ela questiona como ele vai ganhar dinheiro para sustentar a família. E ele responde perguntando se ela acha que perdeu peso. Ela responde que na verdade ganhou peso. Ele brinca, dizendo que isso prova que ele está cuidando bem dela, que a faz rir. De repente, Hui reaparece após muito tempo, comentando que seus pais brigaram novamente, pois são bastante imaturos, e que ele decidiu voltar para ficar com eles por um tempo. E assim termina o resumo completo da dorama Since I Met You.